Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre transformações de unidades de comprimento. Quer ficar por dentro desse assunto? Fique conosco aqui no canal. Porém, antes, não se esqueçam, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Estarei falando sobre transformação de unidades de medidas. Primeiramente, nós temos o metro como unidade padrão. E deles eu tenho os submúltiplos, que são as medidas menores que o metro, e eu tenho os múltiplos do metro, que são medidas maiores do que o metro. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 metro. Imagine que essa régua aqui tenha 1 metro de comprimento. Se eu dividir essa régua em 10 partes iguais, dividir ela aqui em 10 partes, cada uma parte dessa aí, eu vou ter 1 decímetro. Então, dividir o metro em 10 partes. Se eu dividir o mesmo tamanho do metro, da trena, em 100 partes, cada partezinha dessa aí eu vou ter 1 centímetro. E se eu dividir em 1000 partes, cada partezinha dessa vai ser 1 milímetro. Então, eu tenho aqui o metro, aqui eu tenho o metro dividido em 10 partes, que é 1 decímetro. Aqui eu tenho o metro dividido em 100 partes, que é 1 centímetro. E aqui eu tenho a milésima parte do metro, que é 1 milímetro. Então, eu posso dividir o metro em 10 partes, em 100 ou 1000. E cada área profissional trabalha com um determinado tipo de medida. A parte mecânica geralmente vai trabalhar sempre em milímetros. E o milímetro e as suas partes décimos, centésimo e milésimo. E a parte civil, arquitetura, geralmente vai trabalhar muito com metro ou centímetro. Então, nós vamos estar vendo como que se faz essa transformação de medida de metro para centímetro, de metro para milímetro, ou até mesmo de centímetro para milímetro, como que funciona essas transformações. Então, vamos lá. Imagine que eu tenho 1 metro e eu quero saber quanto que é 1 metro em milímetro. Então, eu quero saber em milímetro. Eu estarei utilizando essa minha tabela. Tem muitas pessoas que trabalham com multiplicação por 10, 100 ou 1000 e para a esquerda, divisão por 10, 100 ou 1000. Eu vou estar utilizando essa tabela. Então, lembra bem, metro fica no centro, à direita, decímetro, centímetro e milímetro. São as unidades menores que o metro. À esquerda do metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, se eu quero fazer essa transformação, eu vou colocar esse 1 metro na coluna de metro. Eu quero chegar a milímetro, é só eu completar com 0. Então, 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Se eu tiver 3 centímetros, a construção civil fala muito em centímetro, e a mecânica fala em milímetro. Então, 3 centímetros na trena, é só eu acrescentar aqui na minha tabela um 0 à direita. Então, 3 centímetros é a mesma coisa que 30 milímetros. Se eu tiver, por exemplo, 3 decímetros, eu quero saber quanto que é em milímetro, é só eu acrescer 0 na minha tabela até chegar na coluna de milímetro. Então, 3 decímetros é a mesma coisa que 300 milímetros. Se eu tiver, por exemplo, agora, unidades maiores, 1 quilômetro, eu quero saber quanto que é em metro, vai ser o mesmo pensamento. 1 quilômetro, eu vou avançar até chegar na casa de metro. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tiver 2 decâmetros e eu quiser saber o relativo dele em centímetro, eu só vou acrescentar 0 até a casa de centímetro. Metro
decímetro centímetro. Então, 2 decâmetros é a mesma coisa que 2.000 centímetros. E se eu tiver números decimais, números com vírgula, por exemplo, eu tiver essa unidade ou essa medida e quero saber o relativo, por exemplo, em centímetro. Como que é feito isso? Vamos lá. Sempre a parte inteira, ela fica na unidade que está colocada. Então, o 2 fica na casa de metro. 2, e aí você complementa as outras colunas com o número. E agora sim, eu vou pensar na transformação. Eu estou aqui em metro, eu quero a minha resposta em centímetro. Só avançar com essa vírgula até a casa de centímetro. Então, virou 254 centímetros e 3 milímetros. Aqui agora vai passar a ser centímetro. Se eu tiver, por exemplo, agora 254,30, vou deixar centímetro. Eu quero saber, por exemplo, em decímetro, eu vou colocar o valor da parte inteira na casa de centímetro. Lembra que o primeiro número que está próximo à vírgula é o que vai ficar na casa de centímetro. Então, o 4 vai ficar aqui, dentro da casa de centímetro, vou colocar o 30 aqui, ó. E ele está me pedindo para ir para decímetro. Então, se eu vou para a esquerda, é só avançar com a vírgula para cá. E essa vírgula aqui vai sair. Então, agora ficou 25 decímetros e 43 milímetros. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho, se caso tiver casas em branco. Vou estar mostrando aqui agora. Imagine que eu tenho 30 centímetros e eu quero transformar em metro. Lembra bem, o número que está próximo à unidade que entra na casa. Então, aqui fica o 0, aqui fica 30. E eu vou para a esquerda agora. Se eu vou para a esquerda, eu acrescento 0, só que eu não posso acrescentar só o 0. Se eu vou à esquerda, eu completo a casa que eu quero e coloco vírgula. Então, vai ser 0,30. Quando eu for fazer a leitura, claro, parte que não tem numeral positivo, ou seja, acima de 0, eu não leio. Então, aqui é metro, decímetro, centímetro. Então, eu tenho aqui 30 centímetros. Vamos lá, mais um pouquinho. Se eu tiver aqui 30 centímetros, eu quero saber quanto que dá em hectômetro. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, na casa do centímetro. Colocar 0 no metro, 0 no decâmetro, e eu quero até no hectômetro. Então, aqui eu vou colocar minha vírgula. Então, vai ficar com esse numeral, 0,0030. Se eu tiver, por exemplo, 2 milímetros, e eu quero transformar os 2 milímetros em centímetro, vou colocar o 2 no milímetro e vou chegar na casa do centímetro, acrescer o 0 e vou colocar vírgula. Se eu tiver um número decimal, mais um pouco, agora vamos dizer que eu tenho esse número. Eu quero saber o correspondente em decímetro. Vou colocar esse numeral na casa de milímetro. Então, ele vai ficar o 4 aqui, 5, 2, e o 3 vou deixar ele para lá de fora aqui. Eu quero chegar para decímetro. Então, essa vírgula aqui, ó, ela vai sair fora. Na casa de decímetro, eu vou colocar aqui a vírgula. Então, vai ficar 2,543. E a leitura aqui vai ser 2 decímetros, 54 milímetros, e abaixo aqui 3 décimos de milímetro. Não estarei
tocando nesse assunto hoje. Então, sempre quando eu quiser fazer uma transformação, qual seja, se eu tiver 2 metros e quero ir para centímetro, só acrescer 0 até a casa, vira 200 centímetros. Se for um número com vírgula, por exemplo, 2 metros e 15 centímetros, eu quero ir para decímetro, é só pegar e avançar com a vírgula para a casa que eu quero. Se eu tiver na direita e quero vir para a esquerda, se eu tenho aqui 5 centímetros, eu quero saber o correspondente em metro, é só eu acrescer 0 para a esquerda. E claro, sempre quando eu for para a esquerda, acrescentando 0, eu tenho que colocar vírgula na casa desejada. Então vai virar esse numeral aqui. Eu transformei os 5 centímetros em metro. Então agora vou estar fazendo aqui um exercício junto com vocês para uma melhor fixação. Aqui eu tenho 8 decâmetros e 9 metros. Eu quero montar o numeral aqui. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Vou colocar o 8 na casa do hectômetro e o 9 na casa do decâmetro. Se eu falei 8 metros, se eu falei 8 decâmetros, sempre quando eu cito o primeiro número com a sua unidade, eu coloco vírgula. Então, virou o quê? 8,9. E a hora de colocar a unidade aqui, eu vou colocar hectômetro, eu vou colocar decâmetro. Então, sempre vai entrar a unidade aqui do número que fica na parte inteira, que no caso é o 8 está na casa do hectômetro. Então, aqui eu vou colocar hectômetro. Lembrando que todas as unidades de medidas de comprimento sempre se coloca letras minúsculas e não maiúsculas. Então, vamos para o segundo exercício, 3 metros e 5 milímetros. Como que eu vou montar esse número? Então, eu vou acrescer na casa, no meio, com 0. E a parte inteira que eu falei, eu tenho que colocar aqui, vírgula. Então, vai ficar 3,005. E aqui vai ficar com a unidade, milímetro ou metro. No caso, qual que eu falei primeiro? Qual que está na parte inteira? Metro. Então, eu vou colocar aqui metro. Depois eu tenho aqui 27 metros. Lembrando que o 7 que fica na casa do metro. 27, vírgula. E aí eu vou colocar o 5 lá na casa de milímetro. E aqui eu vou acrescentar 0. Então vai ficar 27 metros e 5 milímetros. Aqui vai entrar a unidade inicial, metros. E depois eu tenho aqui 1 metro. Então, sempre quando eu falo o primeiro número inteiro, 1 metro, 1 vírgula. E depois 17 centímetros. No caso aqui, o 17 centímetros tem que terminar o número 7 na casa do centímetro. Então, vai ficar aqui, ó. Então, já montei meu número. Vou colocar ele aqui, ó, 1,17. E a unidade que vai entrar aqui, metro. E por último agora, 15 decímetros. Eu vou colocar o 5 aqui. Lembrando que o número que fica na casa é o número que fica próximo da unidade. Então, é o 5. 5 e jogo 1 para a esquerda. Então, é 15, vírgula, na casa do decímetro e coloco aqui 1 milímetro. Aí eu completo na casa do centímetro com 0. Então, ficou 15,01. No caso aqui, ó, a unidade inteira que está na frente, decímetro, dm. E aqui embaixo, sobre transformações, me fala aqui 527 metros. Então, o 7 fica no metro, aqui o 2 e aqui o 5. E eu quero transformar em centímetro. Como não é número com vírgula, eu só vou acrescentar 0 até a casa do centímetro. Então, 527 metros é a mesma coisa que 52.700 centímetros. E agora aqui eu tenho 0,783 metros, eu quero transformar isso em milímetro.
Lembrando que a parte inteira fica na unidade descrita aqui. Então, o zero vai ficar no metro, 0,783. Eu quero transformar esse numeral, ou essa unidade em milímetro, só pegar essa vírgula e trazer para cá. Então, isso aqui vai sair fora, vai virar o quê? 783 milímetros. E agora eu tenho aqui, ó, 34, está na casa do decâmetro. Vou colocar aqui, ó, o 4 fica aqui. Sempre o número que está próximo à vírgula ou próximo à unidade. Então, é 34 decâmetro, vírgula, 5. Quero agora saber isso em centímetro. Eu vou vir com essa vírgula até aqui no centímetro. Ó. Como é número com vírgula, aqui vai acrescentar 0. Então, vai ficar 34.500 centímetros. E agora aqui eu tenho 0 na casa do metro e o 8 colocar ele em sequência. Eu quero saber o correspondente em milímetro, é só pegar essa vírgula e trazer para cá. Ó. Seria isso, né? Então, isso aqui vai sair fora e eu vou acrescentar 0 na casa que está em branco. Então, essa unidade aqui é a mesma coisa que 800 milímetros. E por último eu tenho aqui, ó, 22 metros. Vou colocar aqui o 22 e complementar o número aqui. Eu quero transformar essa medida em decímetro. Só pegar aqui a vírgula e avançar com ela para cá e tirar essa vírgula aqui. Então virou 220 decímetro e 3 centímetros. Então aí está alguma das transformações dos nossos exercícios. Agora aqui temos um outro exercício para uma melhor fixação, como eu pronuncio as medidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 38,65 m. Muitas pessoas pronunciam 38,65 metros. Mas qual é o correto? Então, a parte inteira sempre está falando dessa unidade. Ó. Então, se eu fosse escrever por extenso aqui, 38 metros. Depois de metro aqui é decímetro e aqui é centímetro. Então, a minha leitura correta é 38 metros e 65 centímetros. Porque ele encaixa aqui, ó. Então, é dessa maneira que você pronuncia tecnicamente a leitura dessa medida. Aqui nós temos a outra medida. Tá, 1,50 m. Mais uma unidade que muitos falam, 1,50 metros. E não é. Qual é o correto? 1 metro, decímetro, centímetro. Então, tem aqui 1 metro e 50 centímetros. Se você ver aqui, ó, se eu coloco aqui 1 metro, então já está aqui a parte inteira, decímetro, centímetro. O último que eu falei foi na casa do centímetro. Então, o correto por extenso aqui é 1 metro e 50 centímetros. E este próximo aqui, letra C, ó, 13 é o quê? Quilômetro. Então, 13 quilômetros vai estar aqui, ó. Vou colocar o número para fora aqui. E ele avança mais 2 casas aqui. Se você voltar, você vai ver que aqui, ó, 13 quilômetros, hectômetro, decâmetro. Quem que eu falei por último? Decâmetro. Então, o correto, 13 quilômetros e 8 decâmetros. O próximo aqui, como que eu pronuncio, como eu leio as medidas? Então, eu tenho 2 hectômetros, decâmetro, metro, né? Então, é 2 hectômetros e 37 metros. E a última aqui, eu tenho aqui 9 metros. Então, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se eu for descrever por extenso, eu vou falar que é 9 metros, 728 milímetros. Então, está aí um pouco para conhecimento de como eu pronuncio as medidas. E por último, eu tenho aqui unidades para fazer operações matemáticas, ou seja, unidades diferentes. Eu tenho 23 metros e aqui eu tenho 10 quilômetros, me pede aqui a resposta em metros. Como que eu resolvo isso? Vamos lá. Se eu tenho aqui 23 metros, já está pedindo em metro, então eu não preciso fazer nada. Vou colocar aqui 23 metros. E aqui me fala 10 quilômetros. Vou colocar aqui 10 quilômetros.
Então, primeiro eu tenho que transformar o quilômetro em metro. Eu não posso fazer soma, subtração, seja qual for a operação matemática, em unidades diferentes. Então, está me pedindo um resultado em metro, eu tenho que transformar em metro. Se eu transformar 10 km em metro, vai dar 10.000 metros. Então, é só eu colocar aqui 10.000 metros. Então, a minha resposta vai ser o quê? 10.023 metros. Certo? Depois me pede aqui 10 centímetros e 100 milímetros. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar centímetro em metro, milímetro em metro. Então, 10 centímetros, eu vou colocar aqui o 10 no centímetro. Em metro, se eu voltar para a casa do metro, eu acrescento 0. E aqui eu tenho que colocar a vírgula. Então, virou 0,10. E vou colocar aqui o metro. Então, já está transformando em metro. 1.000 milímetros. Se eu quiser transformar em metro, já que eu quero aqui na casa, vai virar 1 metro. Vírgula debaixo de vírgula. Eu vou somar. Vai dar 1 metro e 100 milímetros. E agora nós vamos ver aqui uma outra operação que é 10 km. Nós já vimos que 10 km vai ser 10.000 metros. E aqui eu tenho 120 metros. Já está em metro, vou colocar aqui 120 metros. Como é metro com metro, eu vou subtrair. Vai ficar bem mais fácil, a resposta vai ser em metro. Então, subtraindo aqui, ó, vai dar 9.870 metros. E agora eu tenho aqui 132 hectômetros. Então, lembra bem, o 2 fica no hectômetro. E vou chegar até metro. Vou acrescentar aqui 0. Então, ficou 13.200 metros. E aqui já é metro, só colocar o 123 aqui. As duas unidades estão iguais, só fazer a operação matemática de subtração. 10 menos 3 vai dar 7, 9 menos 2 vai dar 7, 1 menos 1 nada, abaixo 3 e abaixo 1. Então, a minha resposta ficou 13.077 metros. Então, aí está alguma das informações sobre como se proceder com transformações de medidas, fazer operações matemáticas, fazer a leitura das medidas. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Também não se esqueçam de seguir o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram e também, claro, a nossa patrocinadora, a Start. Vou ficando por aqui e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.